fiquei durante a semana pensando nesse texto, e tem muita coisa a se falar, mas o que eu quero profetizar é algo muito simples nesse lugar, e eu quero compartilhar com você. Em João 9, versículo 1 a seguir, diz assim, a palavra do Senhor: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Pula para o versículo de número 35. Versículo de número 35. Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Crês tu no Filho de Deus? Você diz amém por essa palavra. Nós estamos diante do evangelho a qual João vai escrever. O evangelho é de Jesus, quem escreve é João. Ele tem como intuito comprovar que o próprio Deus, ele se manifestou em carne, habitou no meio de nós. Tudo que ele fez foi por amor. Tudo que ele fez foi porque ele nos amou primeiro. Quando João começa a escrever, ele seleciona 21 dias do ministério de Jesus. Jesus, ele vai desenvolver 35 milagres ao longo do seu ministério. E nós estamos diante de um milagre que também aconteceu aqui através de Jesus. O texto começa dizendo que, e passando Jesus, ele viu um cego de nascença. Aqui nós temos um homem. O texto vai dizer que ele já tem a sua maior idade. É um homem que dependia todos os dias de alguém para a esmola, para se locomover, para chegar nos lugares. Era alguém que dependia todos os dias porque ele tinha uma deficiência física, uma deficiência congênita. Ele está diante de dois grupos de pessoas, dois povos aqui que são os romanos e os judeus. Dois povos que têm muito problema com deficiência física. Dois povos que não aceitam alguém deficiente. E se é deficiente, vai sofrer muito naquela terra e naqueles dias. Enquanto existem esses grupos que estão rejeitando esse homem por causa da sua deficiência, a Bíblia diz que vem Jesus passando naquele lugar aonde aquele homem estava. Pensa comigo, talvez ele imaginou: vai ser só mais um dia que eu vou pedir esmola. Vai ser só mais um dia que eu vou sair de casa e daqui a pouco vou retornar. Ele já estava adaptado à sua deficiência. Ele já estava adaptado ao seu problema. Eu prego para pessoas nessa noite que já está adaptado à sua deficiência. Pessoas que se acostumaram com a sua deficiência. Mesmo em ambientes que você sabe que Jesus vai passar, você se acomodou, você aceitou a situação do jeito que está. Mas eu gosto desse texto porque esse texto não é o cego que vai até Jesus, mas é Jesus que vai até o cego. É bom demais isso aqui porque Jesus agora vai passar no ambiente aonde ele está inserido. Eu gosto porque é quando a gente entende que Jesus, ele vai passar no meio do nosso ambiente, no meio da nossa, da nossa deficiência. Jesus, ele vai passar, não importa quando, não importa onde, irmão, ele vai passar. Eu queria que você tivesse essa certeza nessa noite. Qual é? Eu estou limitado, mas eu sei que Jesus vai passar. É talvez uma deficiência espiritual, você está limitado, mas Jesus vai. É ter uma garantia que ele vai passar. E quando ele vai passar, ele não passa sozinho, ele vem com os discípulos. Mas Jesus vai passar. Não importa o que está acontecendo na sua história, Jesus vai passar. Eu estou pregando para alguém que já está desanimado, achando que é só mais um dia, só mais um culto, só mais uma reunião. E Jesus vem bradando meu ouvido, dizendo: não, fala com eles que hoje eu vou passar. Hoje eu não sei a casa de quem, eu não sei na história de quem, eu não sei na vida de quem, mas hoje Jesus, ele vai.
Fala com o seu vizinho, talvez possa ser com você. Do jeito que ele reagiu, eu acho que não. Procura outro, fala assim, talvez pode ser na sua vida que ele vai passar hoje. A Bíblia diz que Jesus passa, e quando ele passa, ele viu. O que acontece? Jesus viu. Aquele homem não consegue ver, mas Jesus já está vendo. Aquele homem não consegue perceber que Jesus já visualizou o seu problema, que Jesus já está passando ali, porque ele está no miolo do problema. E quando estamos no miolo do problema, a gente não consegue ter a percepção que Jesus já está passando e que Jesus já viu. Quando estamos no miolo do problema, a gente não consegue ver que Jesus está passando e que Jesus já viu. É porque a gente quer tudo de imediato, quer tudo de forma rápida, mas Jesus já passou e já viu. Você não percebeu, mas ele já viu o seu problema. Você não percebeu, mas ele já viu a tua deficiência. Você ainda não percebeu, mas ele já viu a tua dificuldade. Ele já percebeu o que está acontecendo na tua vida. Ele já viu. Ah, pastor, ele viu, mas não fez nada. Calma, não é no seu tempo, não é na sua hora. Tem o momento certo de Jesus liberar uma palavra ao seu respeito. Jesus vem, ele não vem sozinho. Jesus passa, ele não passa sozinho. Jesus viu, não foi só ele que viu, os discípulos também viram. Enquanto ele está passando, a Bíblia diz que Jesus foi o primeiro a ver. Quem foi o primeiro a ver? Quem foi o primeiro a ver? Jesus. E os discípulos estão passando. Mas quando os discípulos passam, os discípulos vão ser os primeiros a falarem. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Você vai entender. Quem não pode te ajudar, quer sempre falar. Quem não pode te socorrer, quer sempre bater queixo. Porque ele não consegue suprir a sua necessidade, então ele vai falar. E quando essas pessoas começam a falar, eles não falam do seu presente, eles falam do seu passado. Eles vêm falando assim, Jesus, quem pecou? Ele ou o pai ou a mãe? Aqui já vou abrir um parênteses bem grande aqui. Observe, quem está falando é os discípulos. Quem gosta de falar não é os de fora. Não é os que não conhecem Jesus, é os que andam com. Os sites de fofoca estão assim. E quando você vai ver, é discípulo que está lá por trás. Os WhatsApp da vida estão lotados. Quem está falando não é de fora, é de dentro. E sabe o que eles falam? Está assim porque está em pecado. Está nessa dificuldade porque está em pecado. Eles são os primeiros a falarem. Mas tem aquele primeiro que viu. E vai ser o último a falar. Porque eu aprendi que para falar até papagaio fala. Agora eu quero ver falar e mudar a situação. Aí só um eu conheço. Eu quero ver falar e mudar a sentença. Aí só um que eu conheço. Pastor, estão falando de mim, deixam falar de você. Pastor, estão atacando o meu passado, deixem atacar o seu passado. Pastor, mas estão me caluniando, estão falando mal de mim, deixa falar de você. O máximo que eles podem fazer é falar, mas daqui a pouco, aquele que pode vai liberar a última palavra. Eu estou pregando para alguém que está debaixo de decreto humano, eu estou pregando para alguém que está debaixo de diagnóstico humano, só que Deus falou assim, eu ainda não liberei a última palavra, então deixa o juiz falar, deixa o advogado falar, deixa o médico falar, deixa os falsos discípulos falarem, deixa os linguarudos falarem, porque na hora que eu abrir a minha boca, eu sou o último a liberar uma palavra acerca da tua vida. Nem todo problema que a gente enfrenta é por causa de pecado. Nem toda luta é por causa do passado do meu pai, da minha mãe, não. Até porque eu encontrei Jesus na cruz do Calvário. E na cruz toda a maldição foi cancelada. Pastor, não, por que eu passo tantas dificuldades? Pastor, por que eu passo tanta luta? É porque através dessas lutas vai ser um alinhamento com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Quando eles perguntam para Jesus, todo mundo fala. Mas no final Jesus vai falar. Você está preparado? E quando Jesus fala, Jesus diz assim, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus.
Não entendi, você vai entender. Estou dizendo, isso que está acontecendo é para manifestar uma obra que Deus tem pronta, uma obra que Deus tem preparada, e Deus quer entregar nas mãos dele. Então Deus permitiu essa luta, Deus permitiu essa enfermidade, Deus permitiu essa limitação. Eu já estou pregando para alguém aqui, você está perguntando por que está difícil, por que o momento está tão difícil para mim, por que eu não estou avançando, por que eu não estou crescendo, por que eu não estou prosperando, e o Pai está dizendo, calma, eu estou alinhando a sua vida para a obra que já está pronta. Tem algo da parte de Deus para chegar nas tuas mãos, mas para chegar primeiro, o Pai tem que alinhar a tua vida, o Pai tem que alinhar a tua história. Meu irmão, você não entendeu isso aqui? As obras já estão prontas. Vira para o seu vizinho e fala assim, o que você precisa já está pronto. Agora o Pai precisa te preparar. É como aquele pai que se antecipa e fala, olha, o aniversário do meu filho daqui 3 meses eu já vou comprar o presente. Aí você vai, embrulha o presente e coloca dentro do guarda-roupa escondido. Aí você vê que o filho está precisando daquilo, você fala, não, só vou entregar no dia. O pai está falando assim, o que você precisa já está nas minhas mãos. Só que eu preciso alinhar você para receber aquilo que eu vou te entregar. Porque eu não vou te perder diante das obras que eu vou fazer na tua vida. E para não te perder, primeiro é necessário alinhar a sua vida, para você receber tudo aquilo que já está pronto. Aí você pergunta por que tanto sofrimento, tanta dor, por que tanta lágrima? E o Pai falando assim, é porque tem uma obra muito grande para chegar nas tuas mãos, é porque tem uma obra muito grande para chegar na tua vida. Pastor, não estou entendendo, meu irmão, escuta isso aqui, quanto maior a guerra, maior a vitória. Quanto mais você está chorando, se prepara, mais você vai sorrir. Quanto mais a angústia está tomando conta do seu ser, mais Deus vai liberar uma porção dobrada do Espírito dele sobre a tua vida. É o Pai dizendo, suporta esse momento, porque a minha obra vai se manifestar na tua vida. Fala com o seu vizinho, aguenta aí. Está difícil, mas aguenta, suporta. Alguém está comigo nesse lugar? A Bíblia diz que Jesus fala tudo isso. E olha para mim, Jesus agora, depois tendo dito isto, o texto diz assim que ele cuspiu na terra. Quando ele cospe na terra, a Bíblia diz que ele faz um lodo. Ele faz um lodo. Ele pega desse lodo e vai untar os olhos desse homem. Historiadores vão dizer que os olhos desse homem eram vazados, era como um buraco. Não tinha o globo ocular, não tinha retina, não tinha íris, não tinha nada disso. Aí Jesus agora pega um barro, a qual ele cuspiu, mexe e vai untar os olhos. Observe alguns detalhes, o que? Quando você vai estudar sobre DNA, você vai descobrir que o DNA mais puro que existe está na saliva. Você encontra DNA no cabelo, no sangue, mas o mais puro está na saliva. Era Jesus dizendo, eu não só vou operar um milagre na sua vida, mas vou colocar o que há de mais puro em mim dentro de você. Eu vou colocar o que há mais puro dentro de mim dentro de você. Jesus está dizendo para alguém aqui, eu não só vou modificar por fora, como vou modificar por dentro. Eu não só vou modificar por fora, como também vou modificar por dentro. O que está em mim agora vai estar dentro de você. O que está em mim, a minha essência, agora vai estar dentro do teu corpo, dentro do teu organismo, ao ponto que quem olhar para você vai me ver, e quem olhar para mim vai ter que te ver, porque nós vamos compartilhar da mesma essência. Aí já não vive mais eu, quem vive é Ele através da minha vida. O texto diz que Ele vai untar, vai pegar aqueles buracos e vai preencher. Sabe esse vazio que existe na sua vida? Eu só conheço um capaz de preencher esse vazio. Sabe esse buraco que está dentro de você, que tudo que você faz nada preenche? Pois é, eu conheço um que tem a capacidade de preencher esse buraco, esse vazio que está na sua vida. Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu prego para alguém que disse, quando eu casar esse buraco some. Casou e o buraco continua. Aí você fala, quando tiver um filho, esse buraco some. Teve filho, o buraco continua. É porque o que você está procurando não vem da terra, o que você está procurando vem do céu.
lugar. E de repente, quando ele preenche aquele buraco, aquele vazio, aquilo que não existia agora vem à existência. Para de graça. Aquilo que não existia agora vem à existência. Aquilo que era só um buraco, agora tem um globo, agora tem uma íris, agora tem um olho. Aquele homem não entende o que está acontecendo, porque ele nunca enxergou outrora. Ele é cego de nascença, ele não sabe o que é enxergar. A Bíblia diz que Jesus pega, passa o dedo, coloca no olho dele. Olhe para mim. Quando ele coloca, ele vai imprimir as suas impressões digitais naquilo que está acontecendo. Porque o que não existia agora vai vir à existência. E quando aquilo que não existia vira à existência, alguém vai perguntar como que isso aconteceu? Como isso se deu? E alguém vai querer mentir, falar que foi A, que foi B, que foi C, mas não tem como, porque a digital dele está impregnada. A digital dele está impregnada. Pastor, não estou entendendo, você vai entender. É ele dizendo para alguém: o que eu vou fazer na sua vida é tão poderoso, o que eu vou fazer na sua história é tão poderoso, que quando alguém perguntar, não vai ter como esconder. Vai ter que dizer: foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus, quem restaurou seu casamento foi Jesus, foi quem te prosperou foi Jesus, quem levantou o teu ministério foi Jesus, quem te sarou, quem te curou foi Jesus. Fala para o seu vizinho: se prepara aí, meu filho, não vai ter como esconder. Não vai ter como esconder. O que vai acontecer vai ter as marcas dele. Quando Jesus faz tudo isso, Jesus olha para aquele homem e fala assim: vá até o tanque de Siloé e lave-se lá. Agora observe, Jesus passou, Jesus viu, Jesus tocou. Só que aquele homem ainda não está enxergando. O milagre ainda não está completo. O milagre ainda não está completo. Jesus fala assim: vai até o tanque de Siloé. Nos dias dos reis, Ezequias ele vai criar um arqueduto de fora de Israel para dentro de Israel, para dentro das muralhas. Porque toda vez que eles entravam em guerra, eles ficavam sem água. E muitos morriam pela falta de água. Então o rei Ezequias ele cria um arqueduto gigante, aonde trazia água de fora e abastecia toda a cidade. E para ter um abastecimento, eles fizeram vários tanques. Dentre esses tanques, um era chamado Siloé, que significa o enviado. Então ali era um lugar de armazenar água. Jesus olha para esse homem e fala assim: vai. Fala o quê? A primeira palavra que Jesus libera para esse homem é: vai. Não entendeu ainda, né? É porque ele estava acostumado com pessoas levando ele, pessoas direcionando. Ele era totalmente dependente de pessoas. Mas quando ele encontrou com Jesus, Jesus liberou uma palavra: vai. Não entendi, você vai entender. Tem gente que é dependente emocional, dependente físico. Só que quando você encontra com Jesus, Jesus começa a arrancar suas dependências. Ele começa a arrancar toda a dependência humana e fala: agora vai, você só precisa da minha palavra. Vai porque a minha palavra vai te conduzir. Mas eu ainda não estou enxergando. É só obedecer a minha palavra, é só obedecer o meu comando. Porque na medida que você obedece o meu comando, você vai chegar no lugar a qual eu designei. Na medida que você obedece a minha palavra, o caminho vai se abrir. O caminho vai se abrir. Eu estou pregando para alguém que você já tem a palavra dele, e você com a palavra dele tem tudo, meu irmão. Não depende de homem dessa terra, não depende de anjo do céu. Nós estamos debaixo de uma palavra. Nós estamos debaixo de uma palavra. A palavra é vai. Eu não estou enxergando, mas você está obedecendo a palavra, vai. Fala com o seu vizinho: se você obedecer vai dar certo. A Bíblia diz que ele vai. Quando você lê Lucas capítulo 13, verso 4, o próprio Jesus vai relatar que nesse tanque houve uma tragédia. Uma torre caiu e matou 18 pessoas. Uma tragédia aconteceu nesse lugar. Agora Jesus olha para aquele homem e fala assim: vai lá para aquele ambiente. Que ambiente? Um ambiente de tragédia. E quando aquele homem está indo, ele está pensando: peraí, eu já não estou enxergando.
ainda vou para esses ambientes de tragédia. Só que enquanto ele estava pensando que o ambiente era de tragédia, Jesus já tinha preparado aquele lugar para ser palco de milagre. Glória aqui, uma mão erguida lá atrás. Vou de novo. O que foi tragédia para alguns vai ser milagre para outros. Vou liberar essa palavra. Ambientes que foram de tragédia para alguns, para outros vai ser palco de milagre. Ah, pastor, mas nesse lugar aí alguém morreu, nesse lugar alguém se perdeu. Só que Jesus está dizendo: você não vai se perder. Você não vai se perder, porque você está debaixo de uma palavra. Eu vim liberar essa palavra. Alguém levanta essas mãos para receber. O lugar de tragédia para muitas pessoas vai ser palco do seu milagre, vai ser resposta do seu milagre. Alguém pode reagir a essa palavra nesse lugar? O ciclano abriu a empresa lá e quebrou. O fulano abriu ali e não conseguiu. Esse ministério não rompeu. Ei, para eles podem ter sido assim, mas nós estamos debaixo de uma palavra, e a palavra é: pode ir, porque no ambiente de tragédia para eles vai ser o palco do seu milagre. Aquele homem chega, e quando ele lava, ele volta a ver. O texto diz que esse homem agora está vendo. Ele está o quê? A Bíblia diz que ele volta, e ele volta vendo. Eu gosto disso, porque ele foi sem enxergar, mas voltou enxergando. Ambiente de milagre é assim. Você vem triste, mas volta feliz. Você vem cabisbaixo, mas sai de peito erguido. Ambiente de milagre é assim. Não importa como você chegou, o importante é como você vai sair. Eu estou pregando para alguém que veio cheio de conflito de casa, mas quando voltar, vai voltar com a resposta que você precisa. Eu estou pregando para alguém que chegou aqui falando: Senhor, não sei como vai ser o dia de amanhã. Você não sabe, mas aquele que já está amanhã te esperando, falou: calma, eu estou no controle da situação, eu estou no controle da tua vida. Isso aqui é maravilhoso, porque ele vai e não está enxergando, mas quando ele volta, ele está enxergando. E quando ele volta, a Bíblia diz que ele vai para a sinagoga. Eu dei essa volta só para pregar isso aqui. Eu só quero pregar isso aqui. Ele entra na sinagoga. Quando ele entra na sinagoga, as pessoas estão maravilhadas, porque conhecia ele desde pequeno. Quando olha para ele e vê que ele tem um olho perfeito, está enxergando até demais. E alguém olha e fala assim: será que é ele mesmo? Só que dentro dele está impregnado. Alguém chega perto e fala: você é aquele cego de nascença? Ele: sou eu. Alguém fala: não pode ser. Procuram os pais dele e fala: vem cá, é seu filho mesmo? Aquele que não podia enxergar? Eles falam: é ele mesmo, mas eles estão com medo, porque é sábado, sinagoga, milagre, religioso pira. Aí alguém fala: não, vamos descobrir de onde aconteceu esse milagre. Eles chegam perto dele e falam: quem fez isso na sua vida? Eu termino em 5 minutos. A pergunta é: quem realizou isso na sua vida? Ele no versículo 11 vai dizer: foi um homem. Coloca para mim o versículo 11 do capítulo 9, por favor. Ele respondeu e disse: o homem chamado fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei e vi. Ele olha e fala assim: foi um homem. As pessoas saem de perto, volta o burburinho, e alguém fala essa pergunta de novo: peraí, deixa eu te falar um negócio. Quem fez isso na sua vida? Quem que operou isso na sua história? Ele agora vai mudar. Ele não fala que é um homem, ele fala que é um profeta. Leia comigo o versículo 17 agora. Tornaram, pois, a dizer ao cego: espera aí, ele não está enxergando? Continua chamando ele pelo passado, mas eles são obrigados a engolir o nosso presente, e vão ter que aceitar o nosso futuro. Tu que diz daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é? Alguém olha e não aceita e fala: não é possível.
quem que é esse que está abrindo os olhos? Quem é esse que no dia de sábado está fazendo esse tipo de milagre? Você está comigo aqui? Diga amém. É só isso que eu vim falar hoje. Esse homem primeiro falou que era um homem, depois ele disse que era um profeta. Só que o texto diz que eles agora tiram ele da sinagoga, fecham as portas para ele, porque toda vez que você confiar em homem e profeta, as portas vão se fechar. Eu estou pregando para alguém que esqueceu quem é Deus e quem é o seu filho, está atrelado agora aquilo que o homem pode fazer, aquilo que o profeta pode fazer, e está esquecendo quem vai fazer não é homem, não é profeta, é o Filho de Deus. Tem uma igreja que está dando nojo dela, porque eles ensinam a endeusar o homem. Não, aquela é a quarta pessoa da trindade. Não é o homem que vai fazer, quem vai fazer é o Filho de Deus. Tem gente que está numa situação tão perplexa, tão difícil, que ele sai de casa assim: ai, hoje eu preciso ouvir a voz de um profeta. Não, você não precisa de ouvir a voz de um profeta, você precisa de ouvir a voz do Filho de Deus. Toda vez que você depender de homens da terra, toda vez que você fica correndo atrás do foguinho, do profeta, as portas vão se fechar, mas quando a porta se fechar, quando o homem virar as costas, quando o profeta virar as costas, tem um Jesus que vem ao seu encontro, tem um Jesus que vem ao seu encontro. Fala com o seu vizinho: não vai embora agora não. Aperta o cinto aí. Agora lá vai, é ceia. Tem dia que eu acordo e falo: hoje eu preciso ouvir um profeta. Tuque, manto. Hoje eu não quero ir na igreja, hoje eu quero ouvir um manto. Espera aí, que negócio é esse? Hoje eu quero ouvir um homem. Que dependência é essa de ouvir: eis que te digo e assim te falo? Sendo que tudo que você precisa já está escrito. Que dependência é essa de homens da terra, de pseudos profetas, que faz até fogo cair do céu, só que Deus não tem pacto, não tem aliança com eles. Aí a pessoa sai de casa: hoje eu não quero culto, hoje eu não quero ir lá adorar, hoje eu quero caçar um lugar do fogo. Essa hora o glória vai embora. Hoje eu preciso ouvir uma voz: assim diz o Senhor. Bonitinho, lindo. Hoje, pastor, eu preciso de um homem de Deus. Por isso está cheio de semideuses na terra. Estou pregando um dia numa igreja, e meu jeito é explosivo a pregar, e estou pregando, de repente vão falar assim: acabou o tempo, irmão? Não entendi, né? Ele falou: não, agora para. Eu falei: mas não acabei. Para, pelo amor de Deus, para. Aconteceu alguma coisa que eu não percebi. Estava entrando no semideus. A igreja toda teve que parar. Os obreiros fizeram um corredor, subiu o semideus no altar. Aí um chegou no meu ouvido e falou assim: se ele quiser o microfone, você entrega. Eu falei: Aí eu comecei. Tem igreja sofrendo porque está pegando homem e colocando no lugar de Deus. O culto não para a não ser se a glória descer. Cadeira especial para homem no altar. Você está aí? É doutrina, eu não quero saber de doutrina, eu quero saber do Filho de Deus. Eu não quero saber de coisas que fogem da palavra, eu quero saber do que está escrito na palavra. Porque esses homens que fazem isso são os mesmos que fecham a porta para você. Quando perguntou, ele falou: é homem, é profeta, não sei. Foi lá e fecharam a porta, colocaram ele para fora. Mas quando ele pensou que nada mais ia acontecer, Jesus chegou.
Porque eu gosto disso. Uma hora eles vão fechar a porta, mas quando eles fecharem a porta, Jesus vai aparecer. Quando Jesus aparece, olha o que está escrito no versículo 35. Jesus ouviu que tinham expulsado e encontrando disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Jesus perguntando para ele: você crê no Filho de Deus? Pergunta para o seu vizinho: você crê no Filho de Deus? Não, fala com mais força, mas fala assim: você crê no Filho de Deus? Se você crê no Filho de Deus, você não precisa depender de homem dessa terra, você não precisa depender de profeta, você só precisa do Filho de Deus na tua vida. Ah, pastor, mas se fecharem a porta, o Filho vai aparecer, Ele é a porta que você precisa. Ah, e se os demônios se levantarem, é para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Não é atrás de homem, não é atrás de profeta, nós temos que voltar a ficar atrás do Filho de Deus. Você precisa ansiar pelo Filho de Deus, você precisa sair de casa com essa chama, com essa queimação dentro de você. Eu preciso encontrar com Jesus, eu preciso ver Jesus, eu preciso adorar Jesus, eu preciso. Não é homem, não é profeta, é o Filho. Se pois o Filho vos verdadeiramente, não é se o profeta, não é se o homem, não é se o anjo, é se o Filho. Nós estamos querendo tanta coisa, estamos esquecendo do básico, que é atrás do Filho. Os cultos estão mortos, sabe por quê? As pessoas não conseguem mais adorar o Filho de Deus. Você tem que ficar falando: levanta a mão, irmão, dá um glória, irmão, dá um aleluia. Mas lembra quando você conheceu o Filho pela primeira vez? Lembra quando o Filho entrou na sua vida? Não precisava pedir, você já se rendia. Você já vinha queimando para a igreja, dentro da sua casa, já estava queimando: eu vou ter um encontro com o Filho de Deus, eu vou ter um encontro com o Filho de Deus. Não é um homem que faz, não é o profeta que faz, não é o pastor Vinícius que faz, é o Filho de Deus. É o Filho de Deus que morreu por você. É o Filho de Deus que ao terceiro dia ressuscitou. É o Filho de Deus que deixou uma promessa: em breve eu vou voltar para te buscar. É o Filho de Deus. Precisamos voltar a queimar. Precisamos voltar a ter paixão pelo Filho de Deus. Precisamos ansiar a presença do Filho de Deus. Não importa quem vai estar com o microfone, o importante é que o Filho vai se manifestar naquele ambiente. Não é a homens, é o Filho de Deus. E Deus começou a falar no meu coração: avisa a minha igreja, para eles voltarem a honrar o meu Filho, para eles voltarem a buscar o meu Filho. Quando você começar a honrar o Filho de Deus, o Pai vai te entregar tudo o que você precisa, tudo o que você necessita. Quando você voltar a entrar por esse ambiente queimando, falando: hoje eu preciso ter um encontro com o Filho de Deus. Se prepare, meu irmão, as portas vão se abrir, os milagres vão acontecer. Estou pregando para alguém que hoje vai deixar essas amuletas, sabe, pessoas que estão numa dependência emocional, e o Filho está falando assim: eu te livro de tudo isso, eu arranco você de tudo isso. É só você dar vazão, é só você abrir o coração e falar: eu quero ser livre. E quando você fizer isso, se prepare. Tudo que Ele conquistou na cruz, tudo que Ele conquistou na cruz, vai parar na palma da nossa mão. Ele é o único Filho de Deus. Mas a Bíblia diz que se você receber Ele como o único Filho de Deus, Ele tem o poder de te fazer filho de Deus. Quando você recebe Jesus, Ele agora vira para o Pai e fala assim: Pai, a partir de hoje eu não sou filho único, a partir de hoje ele também é seu filho, a partir de hoje ela também é sua filha, a partir de hoje esse povo também é seu filho. Está entendendo isso aqui? Eu quero que você entenda: é o milagre que você precisa, Ele vai fazer. Mas quando acontecer, não fica enaltecendo homens da terra, não fica enaltecendo pseudos profetas,
Quando for para enaltecer, enaltece o nome daquele que é o Todo-Poderoso, nome sobre todo nome, Jesus. Esse nome é maravilhoso. A minha oração é que possamos voltar a queimar de paixão, de amor por Jesus Cristo, que você possa sentir no coração esse desejo de honrar Jesus. De onde você estiver, falar de Jesus. Pare de falar um pouco de você e comece a falar de Jesus Cristo. Para de falar das suas lutas e comece a falar de Jesus Cristo. Vamos mudar o nosso linguajar, e quando alguém chegar perto vai ouvir que Jesus Ele cura, que Jesus liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus transforma, que Jesus levanta quem está caído, que Jesus faz de novo, se preciso for. Crês tu no Filho de Deus? E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Fica de pé. E o adorou. Para onde nós vamos? Para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida, não tem como se distanciar de Jesus. Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é príncipe da paz. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim. Queria que você fechasse os olhos aí no seu lugar e clamasse ao Espírito Santo nessa noite, para que você volte a queimar mais uma vez, para que você volte a se apaixonar mais uma vez por Jesus. Hoje eu não vim salientar milagre, eu vim salientar o Filho de Deus. Eu vim salientar o Filho de Deus nesse lugar. Ele está com saudade da tua voz, Ele está com saudade do seu choro, Ele está com saudade de quando você entrava para o quarto, Ele passava horas em sua presença. Eu estou pregando para alguém que talvez a deficiência não é física, mas é espiritual. Você não consegue orar mais, você não consegue louvar mais, você não consegue mais adorar Jesus. Toda vez que chega aqui, você está caçando um homem, uma mulher, está caçando um profeta, uma palavra, e está esquecendo de fazer o que é mais simples, e dizer: Jesus, eu estou aqui. Rasgar o coração, Jesus, eu estou aqui. Feche os olhos, fala para Ele nessa noite: Jesus, eu estou aqui. Fala: Jesus, se manifesta para mim nessa noite. Se manifesta para mim nessa noite. Não é milagre, não é só resposta, é a tua presença, é a tua presença. Senhor, faz esse povo voltar a queimar, faz esse homem voltar a ter paixão por Ti, faz essa mulher voltar a ter paixão por Ti. Levanta pessoas sedentas nesse lugar pela Tua presença. Nós não queremos enaltecer a placa da igreja, o ambiente de igreja, nós não queremos enaltecer, meu Deus, o homem, não, Senhor, mas nós queremos dizer que tudo a Ti. Quem faz é o Senhor, quem opera é o Senhor. Esse cego teve uma experiência tão tremenda com o Senhor, mas ele estava acostumado, Senhor, a ouvir, e quem fazia era homem, quem fazia era profeta. Tem pessoas aqui, meu Pai, que estão acostumados e pensam que quem faz é profeta, quem faz é o homem. Não, quem faz é o Senhor. O Senhor, quando quer, o Senhor paralisa o vento. O Senhor, quando quer, o Senhor acalma a tempestade. O Senhor, quando quer, o Senhor levanta quem está se afogando. O Senhor, quando quer, o Senhor anda sobre as águas. É o Senhor, é o Senhor. E nessa noite nós estamos atrás da Tua presença. Mais do que as Tuas mãos, nós queremos os Teus pés.
mais do que receber, nós queremos entregar a Ti um louvor, uma adoração. Nos faz amadurecer nessa noite, Deus. Nos faz amadurecer nessa noite e entender que esse ambiente não é ambiente só de receber, é ambiente de entregar. Eu vou te dar alguns instantes para você entregar algo para Ele, vai. Entrega algo para Ele aí, vai.